Fala galera, tudo bem? Voltamos com mais uma aulinha falando ainda sobre esses fenômenos relacionados à matéria com olhar distante, com olhar mais macroscópico dessa matéria. Tá legal? Hoje a gente vai falar sobre as transformações que acontecem com a matéria. A gente viu que a matéria pode ser transformada, viu que a gente se utiliza de energias para transformar essa matéria, viu que dependendo da temperatura, da pressão, a gente vai transformar essa matéria. Então a gente diz que a gente divide essas transformações em dois tipos específicos, tá legal? Esses dois tipos específicos de matéria dividem as disciplinas, química e física. A gente vai começar falando que essas transformações, elas alteram a forma, a estrutura, a molécula dessas substâncias. Essas transformações podem ser de dois tipos, como eu falei. E esses dois tipos dividem as duas formas como a gente vai alterar a matéria. O primeiro que eu coloquei aqui é o chamado fenômeno ou transformação física. O fenômeno físico, ele é aquele na qual a matéria é transformada, porém você só altera a forma dessa matéria. Você não altera a estrutura química, você não altera as moléculas que estão ali dentro. A gente diz que no fenômeno químico, no fenômeno físico, você tem a matéria sendo mantida a sua estrutura antes e depois da transformação. A única coisa que vai ser alterada é a forma. Principais exemplos: as transformações dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, que a gente viu numa outra aula. O que a gente reparou ali? A gente reparou que quando eu mudo os estados físicos, eu mantenho a mesma substância, gelo e água líquida. É água. Porém, se encontram em formas diferentes. A forma sendo diferente, eu tenho uma transformação. Como ocorre essa transformação e eu não altero a estrutura da molécula da substância, eu digo que eu tenho aí um fenômeno do tipo físico, estudado principalmente na disciplina de física, esses fenômenos. Por exemplo, ao amassar uma bola de papel, eu estou transformando aquele papel, mas eu estou alterando simplesmente a forma. É um fenômeno físico. Ao amassar uma barra de ferro, eu estou alterando a forma dessa barra de ferro. Não estou alterando a sua estrutura química. Por isso que eu tenho um chamado fenômeno físico. Porém, eu posso ter outros tipos de transformações, chamadas de fenômenos químicos. E aí, no caso, estão relacionados à disciplina química. Dentro do fenômeno químico, o que a gente repara é que a gente transforma a substância em novas substâncias. Nós dizemos que ocorre uma reação química, que também será estudado pela gente aqui. Essas transformações químicas, elas alteram a forma e a estrutura química da substância. Como, por exemplo, a ferrugem. A ferrugem é uma reação química, chamada de reação de oxidação, aonde você tem a matéria inicial, que seria o ferro, sendo transformada em uma nova substância, que seria a ferrugem. Essa ferrugem, como principal componente, o óxido férrico. Então, eu tenho a transformação de uma substância em outra. Existe a formação de uma nova substância. Por exemplo, a combustão. A combustão é uma queima, né? Qualquer coisa que eu queime é chamado de combustão. Quando eu queimo, por exemplo, um pedaço de papel, eu tenho a reação química de combustão acontecendo ali. Eu não altero somente a forma do papel, eu altero a forma do papel e também altero a estrutura química do papel. Eu crio uma nova substância. Por isso que a gente diz aí que ocorre um fenômeno do tipo químico, ocorre uma reação química. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Essas transformações, elas têm que ser diferenciadas. As transformações físicas das transformações químicas. São dois tipos específicos de transformações que a gente tem que tomar um certo cuidado para não confundir. Você vai alterar
em dois momentos. Nas duas transformações, nas dois tipos de fenômenos, você tem transformação. Porém, em um você altera somente a forma, no outro você também vai mexer com a estrutura das moléculas. Existem também os chamados fenômenos biológicos, que na verdade são fenômenos químicos, mas que ocorrem em organismos vivos, como seria, por exemplo, a respiração, a fotossíntese, a digestão. São processos, são fenômenos do tipo químico, também chamados de biológico, que ocorrem dentro de organismos vivos. Daí a terceira disciplina em questão dentro de ciências, que seria a biologia, que estuda mais especificamente esses fenômenos químicos do tipo biológico. Tá legal? Então a gente tem essas três formas, lembrando que o físico e o químico, e no caso o biológico englobado ali dentro, tem a diferença na forma como ocorre a transformação, já que em um você altera somente a forma e no outro você cria uma nova substância, você produz uma nova substância em questão, ok? Eu coloquei aqui exercícios relacionados a isso, como por exemplo esse número 1. Para verificar a influência do calor em algumas substâncias, colocou-se sobre uma placa metálica iodo, magnésio e estanho. E em seguida, aqueceu-se a mesma com um bico de Bunsen. Foram feitas as seguintes observações. Com base nas observações feitas, determine que substância sofreu. Então a gente tem aqui três tipos de transformações: a sublimação, a fusão e a combustão, beleza? Tranquilo. Vamos lembrar cada uma delas, vamos entender cada uma delas para depois a gente ver a tabela que se refere às transformações. Sublimação. O que é a sublimação? É a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Já no caso, o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E o que seria combustão? Combustão é a queima, quando a gente queima alguma coisa. A gente tem uma substância em questão, ela reage com um comburente, com combustível e com comburente gás oxigênio e produz novas substâncias. E aqui eu tenho na tabela o que acontece antes, durante e depois do aquecimento. Vamos ver. Por exemplo, o iodo. O iodo, ele, antes do aquecimento, era um sólido cinza. Durante o aquecimento, emissão de vapores roxo e depois do aquecimento, nenhum resíduo. Então reparem o seguinte, que o iodo estava no estado sólido e chegou ao estado gasoso direto. E não sobrou nada. Quer dizer, então, eu tive a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, não teve mais nada. Então, o iodo seria a substância que está sofrendo sublimação, a transformação que ocorre nela, uma transformação física. O magnésio, sólido cinza, emissão de luz e formação de uma substância branca e depois um resíduo branco. Então reparem o seguinte, eu tinha um sólido, uma substância sólida, durante o aquecimento, emissão de luz, característica de queima. E aí eu tenho um resíduo branco, que seria a nova substância produzida, uma das novas substâncias produzidas aqui. Bem, então o magnésio sofreu uma transformação química. Eu tenho ele sofrendo a chamada combustão. Vamos para o próximo, para a gente fechar. O estanho, sólido cinza, formação de líquido cinza e depois retornou à formação de um sólido cinza. Então, durante o aquecimento, o que aconteceu? Quando eu aumentei a temperatura, a substância estava sólida e passou para o estado líquido. Tive uma transformação física. Mais especificamente, eu tive a fusão. Então, eu tenho a sublimação acontecendo com o iodo, a fusão acontecendo com o estanho e a combustão acontecendo com o magnésio. Seriam as três transformações em questão aí, ok? Então, galera, valeu. A gente fecha mais uma aulinha aqui, depois a gente volta com uma próxima aula aí. Um grande abraço.